Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te bendizer, ó Deus, te agradecer por tudo, ó Pai, por esse momento na tua presença, por esse dia. Pedir a ti, ó Deus, nos perdoa de todas as nossas transgressões, aquilo que fizemos, consciente, Senhor, ou inconsciente, mas que transgredimos contra ti, ó Pai, contra os nossos irmãos. Então, em nome de Jesus, nos perdoa. Pai, queremos te apresentar a vida de Maria Alice. Pedir que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida dela. O Senhor que conhece, que sabe de todas as coisas. O Senhor que é o Deus que pode todas as coisas. Então é a Ti que pedimos, meu Deus, que o Senhor venha derramar graça, Senhor, e que ela seja abraçada pela Tua mão poderosa e que venha a ser restaurada de tudo aquilo que tem afligido a sua saúde, em qualquer área que seja, Pai. Que a Tua presença, Senhor, que a Tua vontade seja soberana sobre a vida dela. Ó Deus, nós te louvamos, pedimos pela Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nesse momento. Que os nossos corações estejam, Senhor Deus, quebrantados e derramados para poder, assim, sermos alimentados pela Tua palavra. Meu Deus, nós te oramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Mais uma vez, irmãos, é um privilégio poder estar aqui junto com vocês para compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Eu estou muito feliz também pela presença do nosso amigo Júnior, né? Estava ali com ele, ele perguntou se ele tinha pedido orações por ele, pela vida dele. E eu quero dizer a você, meu irmão, que você está aqui já é uma resposta de Deus das orações a qual pedimos por você. O texto que vamos ler, irmãos, dando continuidade nas parábolas, as pregações nas parábolas de Jesus, contada por Jesus, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vamos ler do verso 11 ao verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 15. É um texto muito conhecido. É a parábola do filho pródigo, onde todos aqui eu creio que já conhecem. Verso 11 diz assim, a partir do verso 11 até o verso 16. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aí. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma travessia difícil, mas uma chegada segura. Eu estava conversando com o pastor Sérgio outro dia, nós estávamos falando sobre quantas coisas têm surgido. Na verdade, ela surgiu com uma nova roupagem, mas sabemos que as astúcias do diabo em tentar desviar do alvo que é Cristo, a igreja e todos os santos, isso vem desde a queda, né? Mas temos visto nos últimos tempos coisas que têm acontecido, que têm levado pessoas a sair do caminho, do alvo, sendo atraídos por coisas e por situações que tentam prendê-los fora do caminho que é Jesus Cristo. E manter essas pessoas em eterna escravidão. Esse é o grande objetivo, né, do inimigo das nossas almas.
Irmãos, acredite que não são poucas as estratégias do diabo, e eu não estou aqui dando forças ao diabo, porque sabemos que o diabo, na verdade, é um cachorro de Deus que está na coleira e só vai até onde o Senhor permite, mas ele não descansa e sempre vai estar atuando contra os santos e contra a igreja de Deus. E quando nós olhamos para o cenário, o nosso tempo, nós temos aí várias tentativas, assim podemos dizer, do diabo, usando, por exemplo, o pragmatismo teológico. O que quer dizer essa teologia satânica? É o velho, o que está dando certo, podemos adotar porque é o que é o correto, sem muito menos eles se preocupar com ferir princípios que são inegociáveis, e nós sabemos nas Escrituras Sagradas. Ou como também o liberalismo teológico, que é outra fonte também, que tem atuado muito, né, nos últimos tempos, que na verdade eles negam a autoridade das Escrituras, como vimos aí ultimamente o cara falar que as Escrituras precisavam ser corrigidas. Eles negam os milagres, por exemplo, na sua raiz dessa seita. Eles negam os milagres, a ressurreição de Cristo, por exemplo, que eles disseram que Cristo morreu realmente na cruz, eles dizem, e os apóstolos criaram a ressurreição para que os cristãos seguissem nessa linha firme daquilo que Jesus deixou de ensinamento. Por outro lado, como que se não bastasse, há igrejas que se dizem ser cristãs, mas elas atraem e prendem pessoas pelo medo, pela ganância, pregando um evangelho também que fere o evangelho de Cristo, que é essa teologia satânica da prosperidade, que tem atraído pessoas pela ganância, pelas dificuldades que passam. Como que o cristão, ele não passasse por essas situações. E em algumas igrejas, irmãos, que têm pregado a palavra, têm buscado andar no evangelho fiel, né? O verdadeiro evangelho. Existem, infelizmente, pessoas que estão inseridas nessas igrejas, mas que, por algum motivo, têm olhado para os atrativos do mundo, né? As coisas que muitas vezes chamam e desperta o desejo, e essas pessoas às vezes até podem pensar, se muitos estão indo é porque deve ser bom, e nem voltam, ficam por lá mesmo. Então eu preciso também provar um pouco dessas coisas, e é bem difícil. A batalha, meus irmãos, não é fácil, a caminhada não é tranquila, mas apesar da guerra ser constante, a chegada para aqueles que se manterem firmes é segura, acreditem. Há um clássico, irmãos, na literatura grega, conhecida como a Odisseia. É muito conhecido, talvez alguns irmãos aqui conheçam. E ela foi escrita antes de Cristo por um homem chamado Homero. E nessa obra, de muitas histórias e de muitas aventuras e poesia, no capítulo 9 dessa obra, conta a história de um homem chamado Ulisses. E essa parte, esse capítulo é conhecido como o Canto da Sereia. Ulisses, irmãos, era um rei, um grande soldado, um grande guerreiro, um excelente navegador, e que ele se enganjou em uma guerra e deixou sua família, sua esposa, seus filhos para lutar contra a famosa e conhecida Guerra de Troia. Esse guerreiro, levando seus soldados, lutou contra essa cidade, junto com um guerreiro conhecido que é Aquiles, né, dos filmes que nós conhecemos. E quando Troia ela foi conquistada, Ulisses e seus homens decidiram fazer algo que nunca saiu da sua mente desde quando eles deixaram sua terra, que era fazer o caminho de voltar para casa, para os seios da sua família, das suas mulheres e dos seus filhos. Entretanto, irmãos, apesar de estar muito definido na cabeça de Ulisses, a volta para casa, ele como um bom navegador, sabia
que haveria muita dificuldade para eles retornar. Como um conhecedor daqueles mares e oceanos, ele sabia que o perigo era muito grande. E o que mais preocupava Ulisses, irmão, não era o mar, as ondas, os ventos, as ondas, nem as tempestades. O que mais preocupava esse grande guerreiro e navegador era o canto da sereia. E na mitologia grega, irmãos, as sereias são seres que cantam e encantam homens, fazendo com que esses homens venham a imaginar que aquele canto vem de lindas mulheres que têm muito prazer e muita alegria para dar. E os homens inconscientes e pescados, vamos dizer assim, por esses desejos, não se controlam e a sua intenção é nadar até essas sereias, essas mulheres, e lá se deleitarem em todo o prazer que elas possam proporcionar, não sabendo eles que são seres que estão atraindo eles para a destruição, porque esses seres devoravam os homens que, quando ouviam o canto, não se controlavam. Mas Ulisses, ele tem duas estratégias para que eles possam chegar até seu destino. Naquela região, eles encontraram uma cera de algumas plantas, e ele ordena que os seus soldados peguem essa cera e coloquem nos ouvidos, tapem os ouvidos e que eles não consigam ouvir absolutamente nada. É uma ordem que ele dá. Mas ele tem a segunda ordem para os seus soldados, que o amarre no mastro do navio. Não coloque cera nos ouvidos dele, mas que o amarre e muito bem seguro. Amarre seus pés, sua cintura, seu corpo todo, principalmente suas mãos, seus braços, para que ele não se solte de maneira nenhuma. E os soldados obedeceram, amarraram Ulisses e deixaram ele amarrado, colocaram as ceras nos ouvidos, traçaram a rota e seguiram. Em determinado momento da navegação, Ulisses começa a ouvir o canto da sereia. E ele entra em desespero, irmãos. E ele grita para aqueles soldados que estavam lá remando, para que eles o soltassem. Me soltem, me soltem. E os soldados apenas acenavam e diziam: nós não estamos te ouvindo, Senhor. Nós não estamos te ouvindo. E continuaram a remar. E Ulisses, naquele desespero, tenta torar as cordas com os dentes, mas não consegue. E eles seguem na navegação. O fim dessa história, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco. O texto que nós lemos do filho pródigo, que voltou para a casa do pai, depois de ter desperdiçado, depois de ter gasto tudo que tinha, toda a sua riqueza, todos os seus bens, com os prazeres que o mundo ofereceu aos seus olhos, à sua carne, e ele achou que aquilo ali era a verdadeira alegria, que se todos iam por esse caminho, era o que realmente traria prazer para ele. Ele não sabia que estava sendo atraído pelo canto da destruição. E isso, irmãos, infelizmente, como eu falei antes, às vezes tem acontecido dentro das igrejas. Infelizmente, irmãos que têm sido iludidos com esse canto, achando que os prazeres verdadeiros, aquilo que traz felicidade, estão fora e não aqui dentro. A pergunta que não quer calar: você tem tapado seus ouvidos para não ser atraído pelo canto da sereia? Você tem se amarrado ao mastro da palavra do Senhor? Você tem feito as duas coisas? Ou você não tem feito nenhuma das duas e não tem resistido? E quando você vê, você já está lançado nos braços do pecado, nas sereias da destruição. Irmãos, devemos ter muito cuidado. As Escrituras, elas nos advertem em muitas coisas, as quais, se não tivermos atentos, podemos sim ser atraídos. Por quê? Porque essas coisas que nos destroem, elas estão dentro de nós. Olhando para o que atraiu o filho pródigo,
E eu queria observar algumas advertências que nós podemos encontrar em outro texto, que vai nos trazer melhor entendimento do que atraiu e do que muitas vezes atrai aqueles que estão diante do Pai. E é um texto que está na carta de 1 João, no capítulo 2, no verso 15 ao verso 17. É o texto que vai nos ajudar a entender e trazer para a nossa vida as advertências que a palavra do Senhor nos dá essa noite. Capítulo 2 de 1 João, verso 15, diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero lembrar, eu sei que os irmãos aqui sabem, lembrar o que João estava falando com relação a amar o mundo. A definição aqui na Bíblia para mundo, no texto, é um sistema de valores, crenças, práticas e a maneira de viver das pessoas longe de Deus, sem Deus. Por isso, irmãos, como cristãos, nós não podemos desassociar na nossa vida nada dos princípios eternos e dos valores de Deus. Como cristãos, não podemos viver uma vida a qual não é pautada em tudo, nos valores e nos princípios de Deus, que está nas Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, é onde entra o nosso grande desafio. O desafio de vivermos em meio a uma cultura que, por mais que ela seja civilizada, que ela tenha valores, mas ela sempre terá crenças equivocadas, práticas iníquas. E aí tudo isso vai refletir na arte, na música, na literatura, no cinema, religiões, costumes e tudo que a compõe. Não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Não existe. Ela reflete a situação, irmãos, moral e espiritual das pessoas a qual estão inseridas. Ou seja, vai ser uma mistura de coisas boas, decorrente da imagem de Deus no ser humano, e nós aprendemos isso no discipulado, que é a graça comum de Deus em todas as coisas que existem, que o homem cria, mas conflita com as coisas pecaminosas resultantes da depravação e a corrupção do coração do homem. Isso conflita. E é difícil. Agora, não vamos desfrutar das coisas que está criada e estão no mundo? Claro que não. Para mim não se terminar como legalista, irmãos, eu quero dizer que não. Podemos sim desfrutar de todas as coisas. Claro, contanto que nós tenhamos em mente aquilo que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, né? Quase que capítulo 11, no verso 9, que diz o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a vista alcançar, mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. É como que ele dissesse: você pode aproveitar de todas as coisas que estão criadas. Aproveite enquanto você tem fôlego de vida. Porém, todas essas coisas que você fizer, prestará contas ao Senhor. Eu poderia fazer uma ponte, uma ligação de um texto que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 31, com o que Salomão escreveu em Eclesiastes, quando Paulo diz: assim que vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Resume. Então podemos sim aproveitar todas as coisas, contanto que Deus seja glorificado em tudo aquilo que venhamos fazer. Então, meus amados, diante de tudo isso, eu quero observar o que atraiu o filho pródigo
e o que levou para longe, quase para a destruição total. E, como eu falei, que tem atraído muitos que estão dentro das igrejas. E o primeiro canto que vamos observar é o encanto da cobiça da carne. E hoje sabemos, irmãos, e temos que ter muito cuidado com aquilo que tem entrado nas nossas casas com relação à tecnologia. O que tem visto os nossos filhos, o que eles têm assistido, o que eles têm feito. Hoje é cada vez mais normal pais presentear seus filhos com celulares. Às vezes a criança não sabe nem falar, mas já tem um celular. TVs a cabo abertos, né? TVs abertas e tal, os programas que eles assistem. E aí pais podem entrar num dilema e dizer o seguinte: se eu proibir o celular, no colégio tem uns amiguinhos que têm celular também e ele não vai acabar usando. Ou se eu fiscalizar o que ele está vendo, né? Eu não vou estar em todos os lugares, não vai ter como estar toda hora fiscalizando. Ou pior, pode ser que aquilo que você tem que combater, você está sendo vencido. Aí fica mais difícil. Não vamos imaginar que apenas essa cobiça da carne está no campo sexual, mas em todas as áreas em que a pessoa tem sido atraída. Os prazeres carnais fazem parte, mas muitas vezes o coração está preso em coisas que ela vai colocar como prazer e felicidade, aquilo que realmente faz todo o sentido para a sua vida, né? Alguém pode possuir bens que ela depositou toda a sua confiança na sua felicidade, ou também, como falamos, desejos sexuais que as pessoas podem ter, ou as pessoas que são ambiciosas também. Tudo isso, irmão, vai fazer com que a sua vida, a sua família, os seus negócios andem longe dos propósitos de Deus. E isso, com certeza, vai trazer danos terríveis. E esse mal, como vai dizer Tiago na sua carta, é algo que está dentro de nós. A cobiça da carne, irmãos, é algo que já faz parte da nossa natureza caída, do pecado de Adão. Já carregamos essa inclinação para todas as coisas que nos cercam. A umas vão atrair mais, a outros vão atrair outras coisas. O problema é que, como Tiago vai dizer, que essas coisas nos arrastam, né? E seduz, como o canto da sereia. Se não parar por aí, irmãos, ela vai ser concebida e dar à luz ao pecado. Se o pecado for consumado, vai trazer a morte, gerar morte. Esse é o resultado final de quando nós damos vazão à nossa carne. Então, meus irmãos, isso deve começar por nós. Devemos estar atentos, devemos reconhecer que não somos fortes, que dependemos totalmente do Senhor. Porque há um processo. Muitos passos são dados para chegar até a queda, né? O Senhor, Ele sempre vai nos dar escapes para que venhamos nos livrar dessas astúcias, muitas vezes do diabo que lança e que tenta nos pegar pela vontade que está no nosso coração, né? O que nós precisamos fazer é tapar os nossos ouvidos para não escutarmos a nossa carne que deseja se lançar nos prazeres, independente se vai ser pecado ou não. Muitas vezes nem leva em consideração isso. E nos agarrarmos com toda a força à palavra do Senhor. Esse pode ser um antídoto. Orar, buscar em Deus, derramar o seu coração, dizer que não consegue e buscar refúgio na sua palavra. Deus, Ele nos sustenta, Ele nos segura pela mão. E devemos andar, irmãos, em santidade, agradando a Ele em tudo. Porque, ao contrário,
vamos dar vazão à carne. O segundo canto é a cobiça dos olhos. O filho pródigo, ele desejou experimentar tudo aquilo que a carne cobiçava, porque os seus olhos antes desejaram. Hoje vemos cada vez mais especialistas que eles estudam, né? A gente sabe disso. E eles vão fazer maneiras de projetar anúncios, imagens, que vai fazer com que você seja atraído sem nem estar consciente disso, usando o seu próprio inconsciente. É uma coisa terrível, né? Você não quer comprar algo, mas o esquema que é feito lhe leva a fazer isso. Quando olhamos em Gênesis 3, no verso 6, a queda, né, do homem, a serpente atraiu Eva com o canto da cobiça dos olhos. O texto vai dizer que Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. O resultado, todos nós sabemos, foi a queda. Nos extraviamos do Criador. Passamos a viver longe do Pai, longe da nossa fonte de vida. A partir de então, irmãos, passamos a viver a destruição em todas as áreas da nossa vida, por conta do encanto da cobiça dos olhos. Jesus vai dizer em Mateus 6, no verso 22 e 23. Mateus 6, 22, 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. As imagens são projetadas para ativar algo que nós temos dentro de nós, que já está dentro de nós. É você achar que você pode assistir Big Brother Brasil, por exemplo, e suas emoções elas não são afloradas, os seus desejos eles não lhe mexem com você. Você pode dizer que não, mas Deus sabe. O diabo, ele trabalha de forma sutil, ele é astuto. É um dia Big Brother, uma briga com a esposa, uma ligação de alguém. Isso pode acontecer por várias vezes. E o resultado não vai ser bom. Mas começou aonde? Na janela do corpo. E que vai terminar na destruição de tudo. Porque essa é a missão, vamos dizer assim, do diabo: matar, roubar e destruir. O terceiro canto é o encanto da ostentação dos bens. Todo aquele que quer ostentar seus bens é também autossuficiente. É sempre alguém que é amante de si mesmo. Se mostra aquele que conseguiu tudo e tem mais do que os outros e ele está bem, mas está longe do Senhor. Lembra da parábola do rico insensato que plantou muito, colheu tudo e acabou, lá com todos esses feitos, ostentando na sua alma, dizendo que agora nós não precisamos mais de nada, nem de ninguém. E o texto vai dizer que ele é um tolo, porque naquela mesma noite o Senhor pediu sua vida. E alguém vai desfrutar por ele, como teve o texto que Ivo leu. Eu trabalhei, irmãos, em uma empresa de marketing um certo tempo. E lá você deveria, assim que ganhasse muito dinheiro, você tinha que ostentar. Você tinha que mostrar para as pessoas que você era o cara. Você conseguia e mostrava através dos bens. E algo bem clássico que era feito era trocar de carro e comprar um celular, uma coisa que desse para você mostrar que era, ostentoso. A esposa lá do líder do meu grupo, ela dizia uma frase que
Aqueles que ostentavam era bola cheia. Aqueles que não ostentavam era bola murcha, né? E eu fui nessa onda, meu irmão. Eu comprei um celular na época que era como que fosse assim um iPhone hoje. E eu ostentava. Celularzão, última geração. Um mês depois eu estava na casa lotérica, aí um assalto. Eu digo, eu não acredito que eu vou perder o celular agora. Eu digo, eu vou botar aqui na cintura, mas aí eu podia levar um tiro de graça, né? Aí eu, pum, no bolso da camisa. O bolso era grande, o celular desapareceu. Eu digo, beleza. Tava lá, né? Mão pra cima. O cara olhei para trás, tinha bem uns três, e o cara vindo me arrastando tudo. Aí o cara passou por mim e foi para o da frente, que eu era o, o próximo da vez, né? Aí ele pegou tudo do cara lá, quando ele chegou em mim, eu já fui tirando o relógio. O relógio que o pastor Sócio tinha me dado. Dei logo o relógio. Aí ele pegou o relógio e foi embora. Eu digo, meu celular salvou, né? No bolso do celular tinha R$ 800. Na carteira tinha 400. E eu só estava preocupado com o celular. E daí eu olhei para trás e o cara já ia embora com o outro. Irmão, foi enviado por Deus. Só pode. O cara saiu, voltou, passou por todo mundo de novo, chegou do meu lado, botou 2 dedinhos no meu bolso e levou o celular. O dinheiro ficou, as contas para pagar, ficou tudo. Eu digo, foi o Senhor. Quebrou mesmo ali no, vamos dizer assim, onde estava trincado. Ostentação. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque eu estava precisando entrar no prumo. E o relógio, né? Pois é. Muitas vezes, irmãos, quando a palavra do Senhor exorta algumas pessoas, elas se aborrecem. E é certo dizer que se a palavra não produz arrependimento, um autoexame causa a altivez. A pessoa vai sair aborrecida, ela não vai se submeter às escrituras. E quando ela conseguir algo nessa sua altivez, ela vai bater no peito e vai dizer, eu sou o cara. Mas, meus irmãos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Isso é algo que o mundo dá valor. E aqui eu estou falando mundo, me referindo ao significado do texto que nós lemos, que é valores do sistema de pessoas que vivem a vida longe dos princípios de Deus. Quando o filho pródigo decidiu ir embora, saiu da casa do pai, ele foi viver a forma que ele achava que era certo. Os prazeres que o atraía, foi a forma que ele foi viver, longe dos princípios do Senhor, longe dos princípios do Pai. O grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para nós cristãos foi exatamente este: estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser do mundo. Isso implica, irmãos, em não se conformar com os prazeres desse século, mas renovar-se diariamente a nossa mente, de não ir amando esse presente século como Demas. Paulo vai escrever na sua carta que Demas o abandonou porque amou o presente século. E Jesus vai dizer, vocês devem ser sal e luz. É uma ordem do Senhor para um mundo caído em trevas e densas trevas. O mundo aí fora. O diabo, ele luta de todas as formas. Como eu falei, nós sabemos que o diabo, ele não tem força em si mesmo. Ele é um cachorro de Deus, guiado por uma corrente que só vai até onde Deus permite. Mas nós sabemos que ele tenta e tenta de muitas formas e com muita força. Ele não descansa, ele não dorme, está sempre aí, como os textos bíblicos vai falar, como um leão rugindo para tragar aqueles que estejam dando brecha. Quando ele não lança hereges dentro das igrejas, muitas vezes ele tenta atrair os santos que estão dentro, com as coisas do mundo que brilha, né, aí fora.
quero dizer, irmãos, mais uma vez, que nós devemos ter um bom discernimento. Porque não tem sido fácil identificar as astúcias do diabo sobre nossas vidas, a tentativa de nos lançar algo que nos encante e faça com que acabamos seguindo caminhos que vai levar a prejuízos, se não a destruição. Observando o filho da parábola, o filho pródigo, ele estava na casa do pai. O filho pródigo, irmãos, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha uma casa, família, bens, empregados, bons exemplos, educação, direção religiosa, comunhão com todos. Mas, mesmo assim, ele foi atraído, foi enganado e foi levado pelos desejos do seu coração danoso, pecaminoso. E tudo isso ativou as mentiras da corrupção da carne, dos nossos desejos, da nossa imoralidade, que muitas vezes quer nos enganar para nos destruir. Mas importante, irmãos, também é entender que temos um Deus que ele vai se apresentar como um perdoador. Nós temos um Deus que, apesar de todas as nossas transgressões, de tudo aquilo que fazemos errado aos seus olhos, que damos ouvido muitas vezes ao nosso coração enganoso e não aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Mesmo assim, ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Aqueles que se arrependem e voltam ao caminho, na direção do alvo que é Cristo. Ele vai ao encontro do filho e ele dá uma festa para aquele que se arrepende. E ele, irmãos, é aquele que nos sustenta e nos segura pela mão. É aquele que sustenta a sua igreja e tem sustentado durante toda a existência e continuará, porque ele é fiel à sua palavra quando ele diz que estará conosco todos os momentos da nossa vida. Queria chamar o louvor. Lembra de Ulisses? Ulisses estava lá amarrado, gritando para os seus homens o soltarem. Me soltem, para que ele se lançasse no mar e nadasse em direção à destruição, na busca do canto da sereia. E nunca mais ele iria voltar para sua casa, para seus filhos, para sua família. Mas o final da história, irmãos, o escritor Homero nos conta que Ulisses e seus soldados chegaram salvos aos seus lares. Chegaram seguros. Não só com a vitória sobre Troia, mas também com a vitória sobre aquela travessia difícil. E ali ele pôde abraçar os seus filhos, abraçar a sua esposa e estar com seus familiares. O que nós podemos aprender com Ulisses, olhando para a parábola do filho perdido e olhando para a nossa relação com a igreja de Cristo, é que aqueles irmãos que querem fazer travessias longas e profundas devem admitir que precisam e dependem um do outro. Porque todos nós, eu e você, temos pés de barro. E porque, meus irmãos, ninguém pode escapar da cultura que envolve esse mundo, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Ninguém escapará sozinhos. Não há carreira solo. Não há carreira solo. Há uma comunhão entre irmãos chamada Igreja de Cristo, a qual Ele cuida. E como igreja precisamos dizer uns aos outros: sou fraco, porque sem Deus não podemos chegar a lugar algum. Se não estivermos juntos, segurando um pela mão do outro, e Deus nos guiando, nunca chegaremos a lugar algum. Nunca. E o interessante, irmãos, é que Ulisses ele pede que o amarre no mastro do navio. Não tape os seus ouvidos, mas o amarrasse. E usando essa parte da história como uma ilustração também, eu aprendo que na nossa caminhada
só vai chegar ao final da trajetória. Não aquele que estiver amarrado nas coisas, nos desejos desse mundo do seu coração, mas aquele que estiver não amarrado, mas crucificado no macho da cruz do Calvário. E é ali, irmãos, estando morto, que as vozes da carne, elas virão, mas você está morto. Os seus desejos, aquilo que os seus olhos muitas vezes olha e mexe com você, mas lá você está morto. E nada faz, porque morto não faz nada. Ali, irmãos, no mastro da cruz, que eu posso dizer: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho forças, eu não posso. É demais para mim, estar difícil. Eu quero me lançar, na verdade, no mar, Senhor. Me ajuda, me socorre. E eu escuto, irmãos, uma voz que vem lá da cruz. Não como a voz do engano, da morte, mas uma voz que sai da cruz e me diz: quando eu morri, você morreu comigo. Mas quando eu ressuscitei, eu trouxe você à vida comigo. De modo que a vida que você vive agora não é mais para você, mas para mim. E assim terá um destino seguro. E assim como o pai, irmãos, correu para abraçar e beijar o filho que foi embora, que se perdeu, mas voltou. O nosso Senhor e Salvador, Ele faz uma festa no céu para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Reconheça, volte e diga: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, mas me perdoa, Senhor. E experimente, irmão, aquilo que ninguém, nem nada pode proporcionar, que é o abraço perdoador do nosso Pai Celeste. Louvado seja Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Fiquemos de pé, irmão.